Então vamos lá responder mais perguntas de vocês inscritos. Então é isso, mais um sábado, mais perguntinhas para responder aqui, meus amigos, trazendo aí informações sobre, enfim, o que eu acho aí de quadrinhos e assim por diante, e ao mesmo tempo interagindo com vocês, coisa que eu acho muito importante, né? O canal do YouTube não serve só para trazer informação, trazer coisas que eu acho, mas também interagir com vocês, né? E hoje tem muitas perguntas que são meio parecidas aqui, então eu vou dar uma mesclada nelas para poder trazer toda a informação e responder as duas perguntas ao mesmo tempo, beleza? Então é isso, lembrando que quem fizer a sua pergunta, quem quer fazer a sua pergunta na verdade, e para aparecer até aqui nos vídeos, vou deixar aqui na postagem fixa, que é a primeira postagem, o primeiro comentário que tem aqui embaixo, um link com a postagem oficial aí para você fazer a sua perguntinha. É só clicar nele, deixar teu comentário com a tua pergunta lá, que mais pra frente eu vou responder em um vídeo, beleza? Então vamos lá para as primeiras perguntas, ou a pergunta número 1. Wagner Torres, qual é a sua opinião para que desde Scott Snyder e Tom King os caras sempre fazem histórias viajadas ou com certa enrolação? E você acha que deveriam focar mesmo no Batman Rico como estão fazendo? E ao mesmo tempo, Gustavo Silva, bem, duas perguntas. O que você achou da fase do Tom King e qual o seu desenhista favorito? Então tá aí, meus amigos, um metralhador de perguntas aí, né? São várias coisas para responder nessas duas perguntas, mas elas meio que conversam aí, a do Wagner e a do Gustavo. Em relação a essa questão das fases, né? A questão aí do trabalho do Tom King, do Snyder, acho que o que ele quis falar sobre enrolação do Tom King e viajada do Snyder, né? E ao mesmo tempo, o que eu acho do Tom King, dá pra conjugar essas duas perguntas. E eu acho que assim, cada autor vai ter sua visão do Batman, né? Isso é uma coisa que a gente tem que respeitar. A gente não pode aqui estabelecer, né? Nós não podemos deixar, criar, na verdade, amarras para o escritor trazer as suas ideias. Eu acho que isso é importante. É claro que se o cara descaracterizar demais um personagem, não vai ficar legal. Eu acho que assim, o Tom King, na minha opinião, ele fez um trabalho que caracterizou bem o personagem Batman. Eu sei que muitas pessoas podem ficar horrorizadas com o que eu estou falando, mas o Tom King trabalhou coisas importantes no Batman, questões pessoais, questões emocionais, que estão muito bem ligados ao que é a figura do Batman. Um cara que tem problemas, um cara que tem probleminhas com o fato, por exemplo, da mãe e do pai dele terem morrido, assassinados na sua frente. Isso é um problema muito grave, e isso é trabalhado pelo Tom King no seu run, inclusive nessa questão de o Batman pode ser ou não feliz, se ele pode se casar, ter uma vida feliz com outra pessoa. Então eu acho que isso foi bem caracterizado no trabalho do Tom King. Eu gostei bastante do que ele fez. Eu sei que teve um período ali, depois ali do casamento, mais ali no momento onde nós temos ali a saga dos sonhos, ali dos pesadelos, que o negócio desanda, porque a gente não sabe o que aconteceu, o que o Tom King quis fazer, o que aconteceu, teve problema editorial, o Tom King perdeu a mão e assim por diante, porque realmente aquela fase ali, no final ali da queda e aquele que caiu, e City of Bane são bem fracos, mas ao mesmo tempo teve muitas coisas boas que trabalharam bem esse Batman emocional, esse Batman que tem problemas, né? Então é muito bacana, por exemplo, aquela história que ele escreveu do Batman Anual número 4, onde mostra o Batman resolvendo problemas todos os dias, coisas bem interessantes, bem emocionais, bem emotivas. Eu gostei bastante daquela história. Acho que todos os anuais que o Tom King trouxe são excelentes. Tem histórias muito legais, como por exemplo aquela do julgamento do Sr. Frio. É fantástica aquela história. A história do casamento é bacana, com homenagem do relacionamento do Batman com a Mulher Gato. Você vê aquelas primeiras histórias do Batman contra o Bane, que é aquele Eu Sou o Bane, o Batman caindo na porrada com o Bane, que é bem massa velha, bem visceral o negócio. É a porrada que todo mundo quer ver nas revistas do Batman. Então é um cara que soube até equilibrar em alguns momentos ali essa questão do trabalho com o morcego. Por isso que eu gosto bastante da fase dele. Ele trabalhou o Batman de uma maneira diferente. Não aquele cara carrancudo, chato pra caceta toda hora e assim por diante. Trabalhou uma vertente interessante, que é essa questão do Batman ser feliz. Então eu vejo mérito no trabalho do Tom King aqui. Agora o problema do Snyder pra mim é que ele começou de uma maneira interessante no 952. Ele já tava trazendo uma pegada assim que pendia pro sobrenatural, né? Aquele negócio de A Corte das Corujas, que é meio que, sei lá, um filme de zumbis praticamente. E aí nós vamos ver questões do Coringa lá com aquela
cara fora do rosto lá, que ele usa como máscara, né? Depois você vai vendo até o próprio Coringa, naquela questão de rejuvenescer, de curar o rosto dele, assim por diante. O Snyder, ele ficou assim no limiar entre uma história que é uma pegada pé no chão, para o absurdo, né? Para algo que é fora daquilo que a gente vê naturalmente nas revistas do Batman atualmente. Só que daí, quando depois ele deixou de trabalhar o Batman e foi trabalhar coisas do universo DC como um todo, ele continuou trabalhando com o Batman, mas ele trouxe um ar muito extraordinário para a figura do Homem-Morcego, né? Algo que ultrapassa aquilo que a gente conhece do Homem-Morcego. Como essa coisa aí de realidades alternativas, com vários Batmans que matam adoidado. Aí depois você vai ver lá aquelas histórias do Batman que ri, que envolve múltiplas realidades das trevas e assim por diante. Aí tem o Último Cavaleiro da Terra, que também é uma coisa megalomaníaca envolvendo o universo DC. O cara perdeu a mão assim em relação à figura do Batman, como a gente conhece atualmente. E ele faz algo diferente que o Grant Morrison fez, por exemplo, ao trazer esses absurdos. Quando o Grant Morrison escreveu o seu run da Era de que homenageou a Era de Prata, ele casou o que a gente conhece do Batman atualmente com o absurdo, né? Trazendo lá uma justificativa para o Batman ter vivido aqueles absurdos, que eu achei interessante. Já o Snyder, ele não quer casar uma coisa com outra, ele quer simplesmente fazer o absurdo e foda-se. E que acaba deixando bem descaracterizado o Morcego. Inclusive ele descaracteriza o Batman que ele escreve, que esse é o problema. Como eu falei no meu review lá, puto da vida, com o Último Cavaleiro da Terra, ele descaracterizou, ele escreveu o Batman nos seus últimos momentos, diferente do Batman que a gente começou a ver no run dele. Eu não entendi por que ele fez isso, por que ele tornou um vilão Batman dele. Então o Snyder consegue ser incoerente com os trabalhos dele mesmo. Então esse é o problema, ele não é só incoerente com o Batman como um todo, ele é incoerente com o Batman dele. Isso para mim é um problema, isso é uma falta de comunicação consigo mesmo, que eu acho um absurdo. Então eu acho que o Tom King, por mais que tenha críticas em relação a ele e alguns momentos do trabalho dele, ou no todo, algumas pessoas, o Tom King é coerente com aquilo que ele vem escrevendo do começo ao fim. Já o Snyder não. E o Snyder ele peca por querer fazer o absurdo ser o absurdo e achar que isso tá legal. Então, com certeza eu sou muito mais fã do trabalho do Tom King do que do trabalho do Snyder. Eu quero fazer até um vídeo sobre isso especificamente, para comparar esses dois trabalhos, para justificar porque que eu acho que o impacto cultural do Batman no Tom King é maior que o impacto cultural do Scott Snyder, né? E eu não acho que o trabalho do Tom King seja enrolado, não. Eu acho que ele trabalhou de uma cadência interessante, assim, em alguns momentos. Mais pro final que a gente vê um pouco de enrolação mesmo. Mas no grosso eu acho que não houve tanta enrolação. E respondendo as duas perguntas aqui, o Batman que ri não deve ser o foco da DC, só vai ferrar o universo do Batman, o universo DC como um todo, como já tá meio que acontecendo. E meu desenhista favorito, eu fico entre o Darwyn Cook ou o Norbert Fogel. São dois desenhistas que eu gosto bastante. Também tem o Graham Noll, que eu gosto bastante também. Jim Aparo, eu acho muito bacana os trabalhos dele. Enfim, é difícil escolher, hein? É difícil falar isso. Eu não tenho, digamos assim, um grande favorito. Mas se eu tivesse que escolher, acho que ficaria entre o Darwyn Cook e o Norbert Fogel. Nem nisso eu consigo realmente escolher alguém. Mas tá aí então respondidas as duas perguntas. Então vamos lá para a terceira pergunta, né? Porque a primeira e a segunda já foram as anteriores. Simon Adebisi: na sua opinião, por que os quadrinhos da Marvel e da DC não vendem tão bem como os outros produtos das marcas, como bonecos, roupas, chaveiros, etc? Eu acho que os quadrinhos são um nicho muito restrito hoje em dia, né? Quando os quadrinhos surgiram, de super-heróis especificamente, lá nos anos 30, anos 40, você tinha um período onde a economia dos Estados Unidos estava se fortalecendo novamente, né? Tivemos o crash de 29 e mais pro final da década começaram a surgir Superman, Batman e assim por diante. Então era uma mídia barata de se consumir e não tinha, por exemplo, videogame, televisão e essas coisas do tipo, né? Então era uma mídia de fácil consumo que atraía bastante os jovens. O problema hoje em dia é que os quadrinhos de super-heróis eles não atraem tanto os jovens mais. Esses bandos de filme aí da Marvel, da DC, não fazem com que as pessoas comprem quadrinhos. E inclusive os quadrinhos hoje em dia, os normais, digamos assim, entre aspas, eles são focados não mais pro jovem, né? Não é o garotinho lá de 13, 14 anos que compra, é o adulto, 18 anos, 20 anos e assim por diante. E o problema é que as pessoas que consomem os quadrinhos estão morrendo, né? E aí não temos mais entrada de novo público comprando quadrinhos, que este é o maior problema. E isso que envolve essa mídia como um todo.
E o medo é sempre esse, na verdade, né? Que as pessoas não entrem mais nesse ramo, né? Não digo de produzir o quadrinho, mas de consumir o quadrinho. Então esse é o problema. Hoje a DC está tentando, pelo menos que eu vejo da DC, né? Colocar esses personagens atraindo públicos de maneira diferente. Por isso que está surgindo aquelas graphic novels com títulos para crianças mesmo, né? Para jovens adultos não, na verdade, pré-adolescentes e coisas do tipo. Como a gente vê nessas graphic novels aí, tipo esse do Gotham High, que as pessoas estavam criticando pra caramba. E talvez atraia um público diferenciado para conhecer esses personagens, que não está atraindo mais no seu quadrinho normal. Então, às vezes, é uma tática interessante para manter esses personagens vivos, né, vendendo. Mas, ao mesmo tempo, assim, os quadrinhos não dão prejuízos para DC e para Marvel. Eles têm vendido de uma maneira, digamos assim, promissora, digamos, né? Não tanto quanto no passado, isso que é importante. Mas também eles não estão dando prejuízo para suas empresas respectivas, Disney e a T&T. Eles vendem de uma maneira considerável. Então isso é um ponto que é importante deixar claro, porque na nossa cabeça hoje em dia os quadrinhos só dão prejuízo, não vende nada e assim por diante, mas eles vendem. No total, quadrinhos em geral lá nos Estados Unidos chegam a vender por ano 1 bilhão, né, em espécie de grana, digamos assim. Inclusive tem os digitais surgindo aí que também vendem bastante, não tanto quanto os físicos, os quadrinhos físicos, mas vendem, né? O lance é a renovação, né? O lance é o quadrinho sendo renovado para novos públicos. É isso que os editores, os quadrinistas buscam, né? Que é importante. E a gente tem que torcer para que isso aconteça, né? Porque com os filmes isso não está acontecendo, o público não está sendo renovado, o público está restrito aos filmes mesmo. Jogaram a tal da cronologia nos filmes, agora eles só vão acompanhar isso e tá bom para eles. Esse é o problema. E vamos para a pergunta número 4. Guilherme JV. Fábio, onde você procura quadrinhos estrangeiros do Batman? Estou começando a comprar quadrinhos em inglês e gostaria de algumas dicas, por favor. Então, com a chegada da Amazon aqui no Brasil e ela trazendo quadrinhos importados, ficou muito mais fácil consumir esse meio, né? Não só ficar restrito aos quadrinhos brasileiros, aos quadrinhos nacionais, mesmo aqueles que são estrangeiros, né? Que trazem personagens dos Estados Unidos. Então a Amazon facilita muito bem você comprar encadernados, não as mensais, não esses títulos mensais, porque a Amazon não traz isso. Então encadernados, ônibus, absolutes e assim por diante você consegue através da própria Amazon. Agora, se você quer pegar quadrinhos mensais, aqueles especiais que saem e assim por diante, você pode importar através de lojas que entregam online. Você faz a compra online lá nos Estados Unidos e entrega no Brasil. E tem muitas delas. Você pode pegar o My Comic Shop, pode pegar também o Things from Another World, que é o TFAW, que também faz a entrega no Brasil. E tem outras, Midtown Comics, pode pegar pelo eBay também, né? O eBay lá nos Estados Unidos. Então tem várias lojas que fazem entrega para o Brasil. O problema é que você tem que pagar o preço para eles entregarem aqui. E o problema é que dólar 5 pau aí, né? Tá foda esse negócio todo. Não só para você importar dessas lojas para cá, mas os próprios preços na Amazon Brasil já estão ficando horríveis nesse sentido, né? É um problema, né? A economia é uma bosta se a gente tá aí em momentos complicados da vida. Mas caso haja a possibilidade de você comprar um quadrinho importado hoje em dia, às vezes aparece até uma promoção na própria Amazon, até ofertas do dia desses quadrinhos importados. Pela Amazon é interessante comprar, sabe? Comprar aqueles encadenados que vem várias edições e várias coisas que não saem no Brasil é uma maneira interessante de você pegar um material a mais. Agora, se você quiser realmente ir atrás de quadrinhos mensais e assim por diante, você tem que recorrer a essas lojas lá dos Estados Unidos mesmo. Inclusive até tem uma forma de você fazer uma espécie de assinatura com eles lá nos Estados Unidos, para eles fazerem a entrega de todas as revistas pelo preço X e assim por diante. Então tem essas possibilidades, não é digamos assim, uma impossibilidade você conseguir esses quadrinhos lá, só que você tem que pagar o preço, essa é a verdade. Mas hoje em dia é muito mais fácil você adquirir quadrinhos importados do que anteriormente, na minha opinião. E agora eu vou combinar a pergunta número 5 com a pergunta do membro do canal, porque elas são parecidas também. Então a gente completa as 6 perguntas aí deste vídeo. João Figueiredo, bom dia. Cara, você todos os quadrinhos do Batman nesses 91 anos de Um Morcego? Se sim, parabéns, você é foda. Se não, o que falta? Falta muito? Abraço. Rodrigo Costa, qual o tamanho da sua coleção de quadrinhos do Batman? Você tem ideia? Então, eu não tenho tudo do Batman. Isso é um objetivo que eu queria ter na coleção. Pelo menos todas as histórias do Batman que já saíram. Pelo menos as principais da Batman Detective Comics e as revistas mensais aí que o Morcego teve com o tempo. Com certeza eu não tenho tudo.
eu me guio aqui, pelo menos nessa questão dos trabalhos, os quadrinhos do Batman que saíram no Brasil. Nas revistas mensais da editora Abril, da editora Panini, teve coisa pela editora Mitos, não revistas mensais, mas especiais, teve pela Ópera Gráfica também. Então, pelo menos por essas editoras, eu tenho conseguido completar as coisas do Batman. E tendo um bom número de edições referente às revistas principais do Batman que saiu lá fora. Então isso já é um passo importante assim para quem quer ter tudo do Batman, né? E agora, por exemplo, com essa coleção de Omnibus da Era de Ouro, que está quase completando, e aí eu já consigo ter um trabalho bem legal aqui na coleção da Era de Ouro, quase completo, né? Que já é um momento bacana também de se ter na coleção. Aí vai ter a Era de Prata, que eu tenho muita pouca coisa, e tem muita coisa da Era de Prata saído pela Ebal, e o problema é que os quadrinhos da Ebal são caros pra caramba hoje em dia. Cada vez é mais difícil achar por um preço tranquilo essas edições, mas aí talvez a gente vai ter que apelar para comprar um importado aí que reúna todas essas histórias em encadenados, né? Então eu não tenho tudo do Batman, né? Eu acredito que até que o inscrito falou 91 anos, mas eu acredito que ele se refere a 81 anos. E estamos tentando ter tudo, né? Mas aos poucos, a vida de colecionador é isso, você tem que aos poucos fazendo essas aquisições. E um dia você chega ao propósito que você quer, né? Não é algo instantâneo, não é algo que vai acontecer agora, nesse exato momento, a não ser que eu tenha muito dinheiro, eu não tenho muito dinheiro, mas aos pouquinhos vai, e o importante não é só ter, é ler tudo isso. Eu acho que é o principal em relação a uma coleção. Uma coleção eu acredito, na minha opinião, que você não tem ela só por ter, mas para você apreciar os trabalhos que foram feitos com aquilo. E os quadrinhos, por exemplo, são arte, né? É a nona arte. Você tem que apreciar a arte dentro daquilo que foi concebido pelo autor. E hoje em dia eu devo ter mais ou menos aí uns... Do Batman especificamente, tem acho que uns 3 mil quadrinhos, uma coisa assim, não é muito grande, sabe? A minha coleção, meus amiguinhos. Tem muitas coisas ainda que tem que ir atrás pra, encher aqui o quarto inteiro, o escritório inteiro aqui, né? Mas, enfim, tem trabalhos ainda a ser feito aqui, a ser adquirido para ter realmente aquela coleção considerável. Mas eu acho que do Batman deve ter aqui uns 3 mil e pouco quadrinhos, né? Mais ainda os quadrinhos que não são do Batman deve chegar a quase uns 4 mil quadrinhos, então. Pouca coisa, na verdade, isso aí, meus amigos. Não é muitos quadrinhos não na coleção. Então, mas acho que assim, eu não faço pela quantidade, eu faço sim pela coleção, pelo conhecimento, né? Pra ler coisas do Batman, que é um personagem que eu gosto bastante. Não sei se vocês perceberam isso. Então esse na verdade é mais meu propósito. Não a quantidade, mas sim a busca pela leitura que eu faço visando essas coleções que eu tenho aqui. E sei lá, né? Vamos que vamos aí, que o importante é ler tudo aí que eu consigo pegar. Então é isso, meus amigos. Respondidas as 6 perguntas, então. Lembrando, quiser deixar sua pergunta, o link aqui da postagem para fazer pergunta estará no comentário fixo aqui embaixo, então dá uma olhadinha aí, deixe sua pergunta para eu poder responder em um próximo vídeo. Geralmente estou fazendo no sábado esses vídeos. Mas agora eu gostaria de ouvir de você quais são as suas respostas para essas perguntas que apareceram aqui, bem como eu gostaria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse com seus amiguinhos, se inscrever no canal se você é novo ou nova, marcar o sininho para ser notificado nos vídeos, e aí vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!